Por causa das tarifas de Donald Trump, a Índia começa a se aproximar da China, seu antigo adversário, mas agora parece que o governo indiano decidiu tentar contornar a posição de Donald Trump e pelo menos buscar uma aproximação visível e pública com as autoridades chinesas. Por outro lado, agora as refinarias de petróleo na Índia dizem que estão aguardando uma orientação do governo sobre se devem ou não recusar o petróleo russo. Se sim, quando? Por isso, neste episódio, vamos discutir não só a aproximação da Índia com a China diante da ameaça de tarifas de Donald Trump, mas também vamos falar sobre como a Índia pode substituir o petróleo russo. Isso é muito fácil, mas discutiremos os detalhes na segunda parte do episódio. Sou Alexei Petty. Hoje é 7 de agosto no calendário. Em seguida, vamos falar sobre tudo em ordem, todo esse assunto das tarifas do Trump contra a Índia e o que a Índia responde a isso. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, correu um risco ao anunciar o aumento das tarifas para a Índia, pois isso empurra Nova Delhi para mais perto da China. E como diz hoje o artigo do The Times, a frustração de Trump por não conseguir alcançar um acordo de paz significativo na guerra da Rússia contra a Ucrânia aumentou. Por isso ele decidiu correr esse risco. E agora, muitos meios de comunicação já escrevem que a reação dos políticos na Índia é melhor descrita pela palavra choque. Nos comentários, eles dizem que essa foi a primeira exigência de submissão pública por parte dos Estados Unidos da América. Eles encararam isso como um tapa verbal. E então, o Ministério das Relações Exteriores da Índia chamou essa medida de injusta, infundada e irracional. Além disso, o deputado da oposição indiana Shashi Tharoor afirmou que as tarifas de Trump são uma demonstração de 2 pesos e 2 medidas. Na Índia, observam que os Estados Unidos da América continuam importando hexafluoreto de urânio russo para sua indústria nuclear, paládio para sua indústria de carros elétricos e vários fertilizantes e produtos químicos. Ou seja, eles mesmos compram, mas começaram a impor tarifas extras para nós. Para a Índia, a ameaça de Trump é ainda mais ofensiva, já que até recentemente ela era, na verdade, incentivada a continuar comprando petróleo russo para ajudar a estabilizar o preço do petróleo Brent. Foi isso que a administração anterior de Joe Biden fazia e, de fato, não apenas fechava os olhos, mas incentivava essas compras. Dizendo que a Europa não compra petróleo russo, mas que a Índia pode comprar com desconto e depois vender derivados de petróleo a preços normais para a Europa, assim estabilizando o mercado. A reação do primeiro-ministro Narendra Modi será crucial, assim como sua posição nas negociações do acordo comercial com os Estados Unidos da América. Depois disso, ficará claro qual política a Índia escolheu. Continuar acalmando Donald Trump, como tem feito desde o início do seu mandato. Ou a Índia começará uma verdadeira confrontação? A primeira reação do governo indiano vai depender das avaliações finais do acordo comercial com os Estados Unidos da América. Eles vão reconhecer o fracasso da política de apaziguamento, depois mudar de rumo e adotar uma posição mais dura, ou vão achar que é melhor continuar as negociações exatamente nesse mesmo caminho. Já agora, membros do partido de Narendra Modi, o Bharatiya Janata Party, criticaram abertamente Trump. Como pode-se notar, tanto a oposição quanto o governo já afirmam que isso é ruim. E ele está sendo cada vez mais ridicularizado nas plataformas de mídia social de direita indianas, e caso as divergências se aprofundem, existe o risco de que a Índia se aproxime ainda mais da Rússia e da China. As primeiras negociações entre eles sobre esse tópico já iniciaram. Espera-se que Narendra Modi visite a China este mês para participar da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que começará em 31 de agosto, e onde estarão o líder chinês Xi Jinping e o ditador russo Vladimir Putin. Esta será a primeira viagem dele à China como Narendra Modi desde 2018. Ao mesmo tempo, o principal consultor do Centro de Pesquisas Chintan em Nova Delhi, Manish Turangbam, diz que, por enquanto, tudo isso parece apenas uma postura de Nova Delhi, como se eles estivessem fazendo pose e dizendo: pronto, fomos até os chineses, fomos até os russos, vamos assinar alguns acordos e mostrar que agora estamos assumindo uma posição dura contra os Estados Unidos. Turangbam diz que as razões estruturais pelas quais a Índia sempre se aproximou do Ocidente nos últimos 20 anos não mudaram. E ele chamou a guinada em direção à China de artificial.
Ele mencionou que o governo indiano solicitou aos ministros que avaliassem o que mais poderia ser proposto aos Estados Unidos da América antes das tratativas no fim deste mês. Vou lembrar aqui que, até o final de agosto, a Índia ainda tem tempo para essas negociações comerciais. Washington não nega isso. Eles estabeleceram o prazo de fechar um acordo comercial até o início do outono. Por isso, agora é claro, a Índia vai negociar, a Índia vai exibir sua posição de forma pomposa e mostrar que, olha, se for o caso, nós vamos embora. Agora nós vamos para a China. No dia 7, hoje mesmo, enviamos nosso conselheiro de segurança nacional para Moscou para que ele faça alguns acordos lá, negocie alguma coisa. Vocês começaram a nos pressionar e nós estamos nos afastando de vocês. Agora estamos olhando para a China e a Rússia. Mas não se esqueçam que se a Índia tinha relações com a Rússia, com a China eles têm relações bastante hostis. Em 2020, houve um confronto militar na fronteira entre eles, ou seja, Índia e China não podem ser super aliados estratégicos. É por isso que agora estão surgindo essas suposições de que tudo isso é inventado. No entanto, a questão permanece. Porque a Índia, que recebe mais de 1/3 de suas importações de petróleo da Rússia, provavelmente recorrerá a fornecedores do Oriente Médio, da África e de outras regiões. Se, devido às sanções dos Estados Unidos da América, ela precisar reduzir a compra de matérias-primas russas, e aqui vamos entender por que a Índia compra petróleo russo, embora até 2022 ela comprasse no máximo 2% do petróleo russo por ano. Se considerarmos todo o volume de importação desse ouro negro pela Índia, quanto petróleo russo a Índia compra atualmente? Trump quer que a Índia pare de comprar petróleo russo completamente. Pois é. E quais opções a Índia tem se ela não puder comprar petróleo russo? Vamos por partes. O fato é que a Índia aumentou drasticamente a importação de petróleo russo vendido com desconto depois que os países ocidentais impuseram sanções contra Moscou e recusaram seus suprimentos em 2022 devido ao início da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. Desde então, a Rússia se tornou a maior fornecedora de petróleo para a Índia, respondendo por cerca de 35% de todas as importações indianas. Enquanto antes do início da guerra em grande escala, a Rússia representava pouco mais de 1% de todas as compras indianas. Basta comparar. No máximo 2% era o índice em 2000 e 21 em 2000, e 25 é de 35 a 38%. Após a imposição das sanções ocidentais, os preços mundiais do petróleo atingiram $137 por barril. Houve esse salto devido ao medo de escassez de oferta, mas depois esse preço se estabilizou. Foi nesse período que a administração Biden disse à Índia para comprar petróleo russo e estabilizar o mercado. E os descontos nas matérias-primas russas permitiram que as refinarias indianas reduzissem os custos. E a Índia importa mais de 80% do petróleo de que precisa atualmente. Você compreende que ela depende muito da importação de petróleo? E desse total, 35% vem dos russos. E o terceiro maior importador e consumidor de petróleo do mundo, de acordo com dados comerciais, recebia cerca de 1,75 milhão de barris russos por dia no primeiro semestre de 2025. Isso, aliás, é 1% a mais do que em 2024. Enquanto as refinarias estatais da Índia compram petróleo russo de traders, empresas privadas, como a Nayara Energy e a operadora do maior complexo de refino do mundo, a Reliance Industries, têm contratos de longo prazo com a Rosneft. Por que Trump quer tanto que a Índia pare completamente de comprar petróleo russo? A questão é que ontem Trump emitiu um decreto impondo tarifas adicionais de 25% sobre produtos da Índia, acusando o país de importar petróleo russo direta ou indiretamente, financiando assim a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Antes, ele havia alertado que os países que compram petróleo russo poderiam enfrentar sanções e que a Rússia não chegaria a um acordo de paz com a Ucrânia. A Índia chamou a acusação de infundada, destacando os laços antigos com a Rússia e a necessidade de proteger seus interesses econômicos. No entanto, as refinarias estatais indianas suspenderam a compra de petróleo russo e aguardam novas instruções do governo da Índia sobre o que fazer a seguir. Mas eu acrescento aqui que Trump também lembrou que a Índia comprava e ainda compra uma quantidade considerável de armamentos russos. Ele afirma que vocês financiam a máquina de guerra russa, comprando não apenas petróleo, mas também armamentos.
Por isso, vocês precisam abrir mão de tudo isso se quiserem continuar a negociar conosco para ter acesso ao grande mercado americano. E agora a principal questão: o que a Índia deve fazer se tiver que abrir mão completamente do petróleo russo? Onde conseguir esses volumes? Além da Rússia, a Índia compra petróleo do Iraque, que era seu maior fornecedor antes do início da guerra em grande escala na Ucrânia. Além disso, a Índia compra petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. As empresas indianas, as refinarias indianas compram principalmente matéria-prima de produtores do Oriente Médio por meio de contratos anuais que lhes permitem solicitar volumes adicionais a cada mês. Isso é muito importante. E após as ameaças de sanções de Donald Trump, as refinarias indianas recorreram ao fornecimento de petróleo dos Estados Unidos da América, países do Oriente Médio, África Ocidental e Azerbaijão. Mas aqui são muito importantes as condições dos contratos da Índia com os países do Oriente Médio. Vou repetir mais uma vez. Eles têm dentro desses contratos a possibilidade de solicitar volumes adicionais todo mês. Ou seja, não há uma quantidade fixa que eles precisam comprar por ano. A Índia pode facilmente solicitar volumes adicionais. Tanto os Emirados quanto o Kuwait já deixaram claro que estão prontos para fornecer mais petróleo para cobrir o déficit que surgirá caso a Índia deixe de comprar petróleo russo. Pois é, o ministro do petróleo da Índia, Harpreet Singh Puri, disse que a Índia expandiu a geografia de fornecimento para cerca de 40 países, destacando o surgimento de volumes adicionais no mercado vindos da Guiana, Brasil e Canadá. Em geral, se realmente quiser, a Índia pode facilmente cobrir qualquer déficit que surgir caso, de repente, ela pare de comprar petróleo russo. Agora resta a questão de qual posição a Índia vai realmente adotar. Eles vão continuar batendo de frente com Trump, tentar se aproximar da China e da Rússia, ou vão preferir fazer algumas concessões para Trump, mas ainda assim manter as relações com o Ocidente em geral? Pois, se não se aproximarem da China e da Rússia, perderão conexões não apenas com os Estados Unidos da América. Portanto, deixarei reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, até mais a todos.